Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Peço perdão pela minha ausência, estive viajando e por isso fiquei aí alguns dias sem postar vídeo. Mas Deus já trabalhava no meu coração com esta palavra que eu compartilho hoje. Gostaria de ler Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no capítulo 27, apenas um verso, o verso de número 22. Está escrito: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Amém. O título dessa mensagem é: Que farei de Jesus? É uma pergunta que todos nós devemos fazer em algum momento da nossa vida. Jesus cumpre o seu ministério terreno. Estamos aqui praticamente no penúltimo dia de Cristo na Terra. Talvez o último dia de Cristo na Terra, aqui já é sexta-feira de manhã, amanhecendo o dia aqui. Jesus ele foi entregue na mão de múltiplas autoridades. Os judeus entraram para a história e durante toda a história eles foram marginalizados por ser o povo que matou Jesus. Será que foi assim mesmo? É claro que o culpado de primeira instância são os judeus, mas vamos destrinchar um pouco mais isso. Quem realmente entrega Jesus, Jesus é entregue por um amigo, Jesus o chama assim, por um dos seus discípulos, do seu círculo mais íntimo, um dos 12, por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele quer que a face sobrenatural do Messias, predito lá no Antigo Testamento, venha à tona. Mas esse tipo de Messias, ele só será revelado no retorno de Cristo ao buscar a sua igreja, e não naquele primeiro momento. Então Judas o entrega, e ele o faz a quem de direito? Às autoridades religiosas de Israel, aos príncipes dos sacerdotes, ao sinédrio, aos fariseus. É a elite religiosa em Israel a verdadeira culpada pela morte de Jesus, pela sentença de morte. E Jesus é levado para esses homens, a guarda que o leva, é a guarda do templo, e ele é levado até esses homens, e esses homens o levam até Pilatos, governador ali daquela localidade. E Pilatos então manda que ele vá para Herodes, uma autoridade romana maior. E Herodes, querendo que Jesus o entretesse, e como Jesus não o fez, manda de volta para Pilatos, resolva aí você o que fazer com esse pregador, com esse agitador. E Pilatos, então, está diante de um dilema de ter diante dele Jesus de Nazaré e o que ele devia fazer com isso. Todo o julgamento de Jesus ele é ilegal. Ele ocorre de forma ilegal, tanto na perspectiva das leis judaicas como das leis romanas. As leis judaicas impediam que um homem fosse julgado à noite.
E Jesus foi julgado à noite, de madrugada, no calar da noite, onde as pessoas dormiam, mas ainda assim os religiosos estavam atentos, tinha uma turba lá também. Jesus foi entregue por inveja. As autoridades religiosas tinham inveja de Jesus. Eles já o queriam matar, desde quando Jesus fez a purificação do templo. Quando Jesus chega lá, chutando as mesas, expulsando os cambistas e vendilhões do templo, aquilo, no meu ponto de vista, foi a gota d'água para as autoridades religiosas de Israel. Uma coisa é você falar algo que eu não aceite, né? Verdades que eu não aceite. Outra coisa é eu ter inveja de que a turba, a multidão, está seguindo mais a ele do que a mim. Outra coisa é mexer no meu bolso, é mexer no meu dinheiro, é mexer no meu ganho. E foi isso que Jesus fez quando purificou o templo. Ele acabou com o dia de comércio que estava acontecendo ali. E isso as autoridades religiosas não podiam suportar. Bom, então Jesus agora está dentro de um julgamento ilegal e ele está diante de Pilatos. E Pilatos pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus disse: é você quem está falando. Veja, Jesus dizer que é o rei dos judeus, ele estava se contrapondo ao rei dos judeus de fato, que era César, o rei de Roma, o imperador de Roma. Então ninguém podia se declarar rei, porque havia já um rei instaurado, goela abaixo, é verdade, de uma forma impositiva, é verdade, contra a vontade do povo, é verdade, mas ainda assim havia um rei. Então, Pilatos diz a Jesus: você não percebe que esse povo aí está querendo te matar? Será que você não percebe que o negócio está ficando feio para você? Será que você não percebe isso? E Jesus calado. Então Pilatos tem uma ideia. Pilatos sabia que o tinham entregado por inveja. Tinham entregado Jesus por inveja. Pilatos conhecia bem as cabeças da elite religiosa de Israel. Sabia da hipocrisia deles. Sabia da espiritualidade falsa deles. Pilatos conhecia, convivia com eles, sabia com quem estava lidando. E Pilatos queria libertar Jesus. Por isso ele teve uma ideia. Ele manda chicotear Jesus. Manda aplicar açoites em Jesus. A Bíblia parece até dizer que ele mesmo faz isso. Açoites feitos com um chicote chamado flagellum, que tem as tiras de couro. E na ponta de cada tira tinha uma bolinha de ferro ou um pedaço de osso pontudo, para que ao chicotear as costas de alguém, dilacerasse a carne dessa pessoa. E o osso entraria na carne, e quando o executor puxasse o chicote, pedaços de carne viriam juntos. E chicoteava de novo, e vez após vez. Foi esse suplício que Jesus passou. Isso dá para ver muito bem no filme Paixão, do Mel Gibson. Se você já assistiu, você vai se lembrar dessa cena. Você deve se lembrar da imagem de Jesus quando acabou de ser flagelado, chicoteado. Estava em uma massa de sangue e carne. E depois Pilatos manda chamar Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás é alguém que é um criminoso. Ele provocou
um tumulto, uma revolta na cidade. Ele provocou uma sedição, que é uma revolta em massa contra uma autoridade constituída, ou seja, contra o Império Romano, a guarda romana, os soldados romanos que estavam naquele lugar. E a Bíblia ainda diz mais, a Bíblia diz que ele era um homicida, ou seja, ele tirou a vida de alguém. E o que tudo indica no termo que está correlatado aqui na Bíblia, que o assassinato foi premeditado e qualificado. Ou seja, em suma, ele era um homem mau. Ele era um homem daqueles que você olha e fala, não vale o chão que pisa, não vale o ar que respira. Um homem que fazia o mal, estava preso por causa de seus atos. E na cabeça de Pilatos, a escolha a se fazer estava muito clara, era muito fácil. Ele colocou Jesus ensanguentado de um lado, Barrabás de outro lado, e disse, quem vocês querem que eu solte? Porque era costume naquela época, por causa do feriado da Páscoa, de que o governante, as autoridades soltassem um preso, escolhessem um preso para fazer ali um indulto imperial, que na nossa sociedade chama indulto presidencial. O presidente pode perdoar um preso político e cancelar a sua pena. Veja que isso vem lá de trás e ainda hoje existe nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países do mundo. E Pilatos fez isso. Jesus ensanguentado, moído de um lado, e Barrabás, um revoltado, um homicida, um ladrão do outro lado. E perguntou ao povo, quem vocês querem que eu vos solte? E o povo então escolhe Barrabás. Solte Barrabás. Nós escolhemos Barrabás. E aí, Pilatos faz a pergunta que dá tema a esta mensagem. Que farei de Jesus? O que é que eu faço com Jesus? O que eu faço com essa pessoa? Então eles disseram que seja crucificado. E aqui o termo está com um ponto de exclamação no final. Seja crucificado. Ou seja, o povo falou isso com ênfase. O povo falou isso com força. O povo falou isso em alta voz. O mesmo povo, a mesma turba, que uma semana atrás gritava Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo. Que farei de Jesus? Bom, por aí vocês podem imaginar que aquele ditado que é popularmente dito por aí, a voz do povo é a voz de Deus, é uma grande mentira, é uma grande farsa, ou para falar nas palavras de hoje, uma grande fake news. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Não é a voz de Deus. E o povo queria que ali Jesus, o próprio Deus encarnado, fosse crucificado. E Pilatos ficou então naquela decisão. Cabia a ele decidir. Cabia a ele tomar a decisão. E a esposa dele já tinha falado, olha, não se meta na causa desse justo. Eu sofri muito à noite, eu sonhei com isso. Não se meta com ele, toma cuidado. E Pilatos nem ainda assim quis ouvir. Ele deu ouvidos à voz do povo, porque ele não queria desagradar o povo. Mesmo ele sendo autoridade, ele sabia que desagradando o povo, não porque ele amasse o povo, mas que se ele desagradasse o povo, isso poderia causar uma revolta. E aí as autoridades romanas que estavam acima dele podiam pedir a cabeça dele ou podiam o destituir do seu cargo por ele ter sido incapaz de
de frear, de interromper uma revolta, em vez de ele matar na raiz uma agitação, ele deixou que a agitação crescesse e as coisas acontecessem. Então, pensando em si mesmo, pensando apenas em si próprio, ele resolve dar ouvidos à multidão, mesmo sabendo que Jesus era inocente, mesmo sabendo que ele havia sido entregue por causa da inveja das autoridades religiosas de Israel. Ele escolhe fazer a vontade do povo e entregar Jesus para ser crucificado. Triste, trágico, revoltante até, mas agora é a hora de eu fazer essa aplicação. A aplicação para a minha e para a sua vida. Eu pergunto, o que farei de Jesus, chamado Cristo? Todos nós devemos nos perguntar isso, como eu disse, em algum momento da nossa vida. O que farei de Jesus? O que eu farei? E eu quero dividir esta pergunta para dois grupos específicos. O primeiro grupo é para você que ainda não serve a Jesus. É para você que ainda não frequenta uma igreja. É para você que ainda não pode dizer que é um cristão praticante. Porque cristão nominal não existe. O que farei de Jesus? O que você fará de Jesus? A partir do momento que você entra em contato com os ensinos de Jesus, com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não há mais como você ficar calado, não há mais como você ficar omisso. É necessário que você pergunte, o que farei de Jesus? Será que eu aceito aquilo que estão falando? Será que realmente Jesus é Deus? E se Jesus é Deus e quer ter um relacionamento comigo, o que é que eu faço? Eu continuo vivendo a minha vida? Eu continuo fazendo as coisas que eu faço? Eu continuo dando destino à minha vida do jeito que eu tenho dado, ou eu mudo, ou eu aceito esse Jesus, ou eu passo a viver para Ele, por Ele, com Ele. O que é que eu faço? É preciso que você tome essa decisão. Não há como você não tomar partido, porque não escolher a Cristo já é uma escolha. Entende o que eu quero dizer? O fato de você não escolher a Cristo, isso quer dizer que você já escolheu o outro lado. Não há como ficar omisso nessa história. Então, eu aconselho você, meu amigo e minha amiga, a escolher a Cristo. Porque esta escolha vai definir o destino da sua alma, vai definir o destino onde você passará a eternidade. Porque a vida não acaba quando paramos de respirar. A vida continua porque dentro de nós há um espírito imortal, criado para a eternidade, que sobreviverá à decomposição de nossos corpos. E o segundo grupo a qual eu quero falar é para você que já é cristão, é para você que já é crente, que vai à igreja. Nós também devemos perguntar, o que farei de Jesus? Se ele é mesmo Deus, como diz ser, ele precisa ser não só salvador da minha vida, mas ele precisa ser o meu Senhor também. E Senhor com S maiúsculo. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que dita as regras. Senhor é aquele que faz valer a sua vontade sobre nós. Não adianta nada nós dizermos que Jesus é Senhor se eu continuo fazendo a minha vontade. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós façamos a vontade dele, porque a vontade dele é a melhor para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Chega de mediocridade, chega de viver vidas passivas, chega de viver vidas, deixa levar, eu vou vivendo a vida como a vida vai e eu vou levando assim. Não, não é assim. Deus, ele quer mais de nós.
Deus, ele quer um posicionamento de nós. Ele quer movimento. Ele quer que nós tomemos uma atitude. Ele quer que nós caminhemos com ele, que nós jornadeemos com ele a caminhada cristã. É isso que ele quer. Ou você incorpora essa verdade, ou você se torna omisso. E omissão é pecado. Quem exercerá a autoridade sobre a sua vida? Jesus não quer 99% do seu ser. Ele quer 100% do seu ser, da sua vida, das suas ações, de tudo que você é. Glória a Deus. Ele te quer completamente. E ele nos deu o livre arbítrio para que nós pudéssemos escolher entre Barrabás, que é o eu caído, e entre Jesus, que é o Deus encarnado. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Cabe a nós escolher. Bendito seja o nome do Senhor. Barrabás tem um nome interessante. Bar-Abas, ou filho de Aba. Aba é pai, filho do pai. Foi dessa maneira que Jesus nos ensinou a chamar a Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba. Então, Barrabás, simploriamente, quer dizer filho de Deus. É o que somos, mas muitos de nós caídos, muitos de nós distantes do Pai, muitos de nós com a nossa natureza corrompida. E Jesus, ele veio como Deus encarnado para resgatar isso, para restaurar esta comunhão, para religar o elo que tinha sido rompido com o pecado de nosso pai Adão. E na cruz ele faz isso, para que nós verdadeiramente pudéssemos ser filhos de Deus novamente. E a escolha entre Jesus e Barrabás é essa. Barrabás representa tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu tinha um pastor que ele falava que a situação do Brasil estava como está porque o povo escolheu Barrabás. Do mundo em geral, né? Eu acho que eu concordo com ele. O povo preferiu deixar livre um ladrão, um bandido, um homicida, do que libertar o Filho de Deus, o Deus encarnado. O que você fará de Jesus? O que eu farei de Jesus? Será que ele será sempre um modelo moral e nada mais do que isso? Um filósofo da antiguidade? Um profeta, como os muçulmanos acreditam que ele foi? Ou um Messias, como muitos acreditam? Um Messias. Entre muitos, ele foi um. Não, ele foi o Messias. Ele foi o único enviado de Deus. A sua escolha definirá o seu futuro. A sua escolha definirá a sua vida. A sua escolha definirá o seu destino. Só te digo uma coisa: Jesus morreu por você. Cabe a você escolher viver para Ele. É essa a mensagem que eu quero deixar. E a escolha disso é sua. É você quem tem que escolher viver para Ele, porque Ele escolheu morrer por você. Só não lave as mãos como Pilatos fez. Só não diga: estou inocente do sangue desse justo. Pilatos não entrou para a história como inocente. Não. Pilatos entrou para a história como pecado. Jesus diz para ele que o que ele está fazendo é pecado.
E ele diz assim, ó, aquele que me entregou para você, maior pecado tem. Mas isso não quer dizer que Pilatos não tenha pecado. Lavar as mãos não o isenta da escolha. Como eu disse, não escolher já é uma escolha. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.